Bom, a agricultura ecológica, ela pressupõe unidades de produção mais diversificadas, através da adoção de consórcios e rotações de culturas, plantas de cobertura do solo, ilhas de conservação de vegetação espontânea, quebra-ventos e sistemas agroflorestais. Entre os benefícios está o estímulo à persistência de inimigos naturais, de pragas, particularmente ácaros e insetos fitófagos, e agentes de doenças fitopatogênicas, que serão geneticamente denominados de fitoparasitas. Como podemos dizer, esse benefício é normalmente observado quando estão presentes no sistema de produção espécies vegetais que proporcionam recursos vitais. Para quê? Para que os inimigos naturais, ou seja, abrigo alternativos, pólen, néctar, hospedeiros alternativos, etc. Essa estratégia de manejo de fitoparasitas, ela é conhecida como controle biológico por conservação. O que é isso? Todavia, em sistema de produção em que não se alcançou um nível de equilíbrio capaz de manter as populações dos fitoparasitas abaixo do nível de dano econômico, deve-se lançar mão dos defensivos alternativos, como os agentes de controle biológico, caudas caseiras, sulfocálcia viçosa e bordaleza, extratos vegetais, etc. Para o controle e manejo dos fitoparasitas é necessário, primeiro, identificar as principais espécies de fitoparasitas, insetos herbívoros e fitopatogênicos, particularmente aquelas registradas como pragas, e o complexo de inimigos naturais específicos a elas associados. Em unidade de produção de hortaliças, sob o cultivo orgânico, primeiro, monitorar as populações fitoparasitas, insetos herbívoros e fitopatogênicos, particularmente aqueles registrados como pragas e de inimigos naturais específicos a eles associados. Em unidade de produção de hortaliças, sob cultivo orgânico, e desenvolver, validar e ajustar métodos biológicos, principalmente por liberação alternativa de agentes de controle biológico criados em laboratórios, ou por conservação dos inimigos naturais através da manipulação da diversidade vegetal e ou do manejo do solo. Para o controle de populações de fitoparasitas em bases agroecológicas, sendo as atividades de manejo resumidas nos seguintes pontos: melhoria das condições de cultivo através do emprego de práticas de conservação do macro e microbiota do solo, controle de unidade do solo através de irrigação e drenagem dimensionadas, controle de plantas espontâneas hospedeiras suscetíveis de doenças da cultura principal, manejo, ou seja, eliminação ou decomposição microbiana de restos de culturas infectados, uso de sementes sadias certificadas, uso de mudas sadias certificadas, controle biológico de insetos, vetores de doenças viróticas, implantação de barreiras vegetais, protetoras de ventos, uso de cobertura morta para proteção do solo, contra a ação direta da chuva e do sol, evitar plantios em área sujeita a encharcamento, sem plano de drenagem eficiente, plantio de variedades adaptadas às condições edafoclimáticas da região, efetuar os plantios nos períodos recomendados para cada cultura, promover nutrição balanceada com fornecimento de nutrientes à base de material vegetal verde, semidecomposto ou compostado, fazer uso de forma consciente de micro-organismos eficazes, promovendo aumento e diversificação da biovida benéfica do solo, tornando supressivas doenças, entre outras que beneficiam a agregação do solo, e fazer o uso de defensivos alternativos. Vantagens da utilização dos defensivos alternativos. Os defensivos alternativos são produtos preparados a partir de substâncias não prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, destinados a auxiliar no controle de pragas e doenças da agricultura. A redução do uso de agrotóxicos nos cultivos
convencionais, como possibilita a utilização de sistemas orgânicos de produção, favorecendo a obtenção de produtos com menos ou nenhum resíduo químico e, portanto, mais saudável para o consumidor final. Apesar de serem importantes alternativas, os agrotóxicos sintéticos devem ser utilizados como medidas auxiliadoras no manejo dos fitoparasitas em sistemas agrícolas, conduzidos com princípios agroecológicos desequilibrados, especialmente nos casos de conversão de unidades produtivas. Em geral, uma baixa incidência de fitoparasitas em policultivos com grande biodiversidade e interações bióticas-abióticas pode ser resultado do aumento das populações de inimigos naturais por meio da disponibilização de alternativas fontes de alimentos e abrigo, menor colonização e reprodução das pragas ou repelência química, ou também pelo mascaramento ou imigração e ótima sincronia entre pragas e inimigos naturais. Portanto, a utilização do manejo ecológico de fitoparasitas é uma importante ferramenta dentro dos sistemas que visa o sistema orgânico, né? Porque o ataque de fitoparasitas diminui muito a produção e esse controle deve ser eficiente e com menor custo